E... Olá, pessoal! Vamos começar aqui. Acho que não tá funcionando ainda. Será que tá? Tá funcionando. Dá um tempinho para as pessoas entrarem. Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Trava tudo. Coloquei uma... Tinha preparado uma musiquinha, mas não deu certo. Para vocês chegarem. Deixa eu ver quem tá aqui. Pronto, a música que era pra ter entrado antes, junto com a live. Vamos dar só mais um pouquinho. Quanta gente! Várias mamães aqui. A Érica já entrou. Mas ela tem que pedir para participar aqui. Carinha, adoro brincar com essa música com as crianças. Macarrão. Eu tô cantando aqui junto, né? Gente, o Érica, se você tiver aí, pede para entrar. A gente teve a ideia de fazer essa live para vocês, porque hoje em dia tá cada vez mais comum as crianças com problemas alimentares, com dificuldades em aceitar novos alimentos, restrições, né? E nessa época de corona, infelizmente a gente não tá conseguindo atender todo mundo, as mães estão com medo de sair. Não, Érica, você que chama. Sai e entra de novo da live. Então, a ideia foi a gente passar estratégias para os pais, para eles entenderem o que pode estar em jogo nessas questões alimentares, o que pode facilitar muito, aproveitar esse momento que a gente está tendo que ressignificar muita coisa, muitas relações dentro de casa, tem que tirar o lado bom, né? E aproveitar para trabalhar com alimentação com os seus filhos. Mas como chegar esse alimento até a boquinha do seu bebê, né? Cadê a Érica? A Érica, eu vou chamar ela de Kika porque pra mim ela é Kika, mas ela é a Érica. Ela é fonoaudióloga, ela tem a formação internacional em integração sensorial também. E ela faz um trabalho muito legal. O nosso público é diferente um pouco, mas os nossos trabalhos se complementam. Não aparece pra você? Calma aí, deixa eu ver. Certo, vê se você me aceita aí. Pronto! Consegui! Opa! Tecnologias, né? Deu certo. Você já é especialista nisso, né, Flá? Eu já não sou tão, tô aprendendo. Não, eu sou especialista em ligar e desligar e chamar só. Porque se tem mais coisas, se tiver que acompanhar ainda a leitura, já era. Ô, Kika, eu já te apresentei como Érica, mas falei que pra mim você é Kika. Isso mesmo. E eu tô contando um pouquinho da sua formação para as pessoas. Legal. Então, conta você que ninguém melhor para falar com você, né?
Então, a minha trajetória aí dentro da integração sensorial, né? Eu, como fonoaudióloga, eu não cuido desses aspectos na criança, né? Eu não trabalho a integração sensorial como objetivo terapêutico, mas eu uso muito dos recursos e do conhecimento da integração sensorial para trabalhar questões fonoaudiológicas, né? Para trabalhar os objetivos dentro da fonoaudiologia. Então, a gente estuda, eu fiz, né, o primeiro módulo da certificação internacional, que é o que nós fonoaudiólogos podemos fazer, né? A gente não pode fazer os outros módulos e não pode se certificar, mas eu tenho feito, assim, vários cursos dentro da área, né? E para que eu possa trabalhar principalmente com crianças dentro do espectro do autismo, com as questões de seletividade alimentar, com questões aí de apraxia de fala, que envolvem muitas questões aí sensoriais fora e dentro da boquinha, né, Plá? Então, a gente precisa ter essa formação, esse conhecimento. Isso, exatamente. E é super importante, né? Agora, o Kika, explica para as pessoas, porque eu não sei se todo mundo sabe o que é a integração sensorial. Acho que é importante para as mamães entenderem de uma forma assim. Vou explicar de uma forma bem simples, tá? Sem termos técnicos, para a gente entender. Então, o nosso corpo, ele recebe e processa todas as informações que chegam nele. Então, através do tato, que é um dos sistemas sensoriais, eu sei se eu estou tocando ou se algo me toca, que é quente, gelado, qual é a textura, e às vezes eu já sei até o que é, né? Então, se alguém me toca com as mãos e eu não estou vendo, eu consigo identificar, é o toque de alguém que tá nas minhas costas, né? E eu identifico também aonde tá esse toque, né? Então, tudo isso envolve o sistema tátil. A gente também tem um sistema tátil dentro da boca. Então, tudo que toca e reveste a nossa boca, a gente sente esse toque. Por isso que a gente sabe onde tá aquele espinho de peixe, sabe? Que a gente tá comendo o peixe e aí a gente consegue perceber onde tá. Fora esse sistema tátil, eu uso o tátil muito para explicar, porque eu acho que ele é muito palpável, né? A gente consegue olhar para ele, né? Mas a gente tem o visual, e não é o quanto você escuta, não é a acuidade visual, se você precisa de óculos ou não, por exemplo, mas é como a gente processa aquilo que entra através dos nossos olhos, né? Esse processamento visual. Processamento auditivo, né? E ainda a gente tem a questão do gustativo, né? O gosto dos alimentos, o olfato. Temos também o sistema vestibular, que está relacionado com o movimento da nossa cabeça, né? Porque o que capta esse sistema é um líquido que a gente tem lá na orelha interna. E o próprio receptivo, né? A gente não precisa olhar para o nosso pé para saber em que posição ele está. A gente tem uma boa consciência desse nosso corpo. Por isso, o nosso sistema proprioceptivo está funcionando bem. E quando a gente fala de integração sensorial, a gente fala como o nosso corpo está processando todas essas informações que estão chegando nele e a gente está fazendo isso de um jeito equilibrado. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, né? Estou olhando aqui para a tela, tem um barulho lá na rua. Mas o meu processamento auditivo, ele é capaz de ignorar totalmente aquele barulho, porque eu preciso manter a minha atenção aqui no que a gente está fazendo, né? No visual, tem outros sistemas que precisam estar mais acordados para desempenhar a atividade que eu estou desempenhando agora. Então, o nosso corpo integra todos esses sistemas e vai regulando conforme a atividade que a gente está executando. Integração sensorial de uma forma bem rápida é um pouco isso. Então, ele organiza a criança para ela dar uma resposta adequada que o meio está pedindo. Ele precisa estar organizado, né? Para que a criança dê uma resposta frente àquela demanda, né? Aí ele se organiza.
E uma coisa que antes, essas disfunções sensoriais era muito típica de crianças autistas, de crianças com alguma dificuldade, né? Agora, o que que a gente vê? Que está cada vez crescendo mais em crianças sem nenhum diagnóstico, em crianças normais, com desenvolvimento normal, Sim. mas com alterações sensoriais, né? É porque, na verdade, todo mundo tem integração sensorial As funcionando, né? disfunções, eu falei. Todos nós, né, temos isso. E a criança pode ter alguma questão aí sensorial em um dos sistemas que pode estar desequilibrado. Então, a gente pode sim ter crianças típicas com uma disfunção sensorial, né? Os transtornos do processamento sensorial, né, que a gente tem. E às vezes está muito localizado na boca, porque a propriocepção, que é esse conceito que a gente tem do nosso corpo, ela também tem dentro da boca. O toque também tem dentro da boca, né? Então, por isso que eu acho tão importante nós, como fonoaudiólogos, olharmos para isso também. Eu explico muito para os pais que o que pode acontecer muito é que hoje em dia, antes, por exemplo, quando eu era pequenininha, eu fui criada andando de bicicleta, caindo na terra, fazendo sopa de terra com formiga para o meu irmão comer, ele comia. Então, coisas assim, a gente explorava muita coisa, a gente conseguia brincar, tinha muito mais possibilidade. Os tios, eu tinha pânico dos meus tios, porque eles pegavam a Barbie, esfregavam em mim, na hora de dar beijo. Todo mundo pegava muito. Hoje, o que a gente vê? Muitas crianças, de uma certa forma, sendo criadas dentro de uma bolha, dentro do apartamento, sempre muito limpinhas, tudo muito arrumadinho, sem muita sujeira, com muita televisão, muito tablet. E quando tem parque, né, Flá? Eu brigo muito aqui no condomínio que eu moro, porque tem um parquinho maravilhoso para acontecer toda essa exploração e ele é de areia. E eu adoro o fato desse parque ser de areia. E estão querendo emborrachar o chão. Eu não acredito. E eu fico pé da vida. Eu falo, não, gente, não faz isso. Por conta de segurança, né? Tem todo um motivo para isso. Mas vamos cuidar da saúde dessa areia e deixar ela lá, né? Porque ela é muito importante. Trabalho, mas vale a pena, né? Com certeza, eu acho que super importante para toda essa exploração que você falou que você viveu na sua infância. E eu acho que o que é importante a gente saber também da integração, né, Flá? Você começou a falar, eu fiquei pensando, nossa, o perfil sensorial da Flavinha é mais buscadora, exploradora. Eu não tenho esse perfil sensorial. Nem eu, nem você temos um problema, uma disfunção nesses sistemas, mas a gente tem perfis totalmente diferentes, né? Eu já sou mais quietinha, não gosto de subir nas coisas, sabe? Tenho medo. Mas é uma questão de perfil mesmo, de cada uma, né? E eu acho que é importante a gente falar isso para mostrar que todas as crianças, cada uma na sua individualidade, vai ter o seu perfil sensorial. Exatamente. Mas muitas vezes essa falta de estímulo da criança ficar muito no mesmo lugar, tendo contato sempre com as mesmas coisas, sem possibilidade de explorar novas sensações, novos movimentos, novas coisas, eles acabam tendo uma disfunção sensorial e isso acaba refletindo em algumas coisas, né? Por falta de experiência, né, Flá? Por falta de experiência. E muitas vezes isso reflete na boca, vai refletir na alimentação, na fala, no desenvolvimento de fala e linguagem, nessa organização da criança e até na aprendizagem na escola, né? Com certeza. E assim, a gente vive um outro perfil hoje, né?
até assim, as famílias trabalham, né? Normalmente mãe também precisa trabalhar. Então, essa coisa, essa convivência com o alimento na hora das refeições tá muito diferente, né? A Uhum. gente deixa de comer com as crianças porque eles comem na escola ou comem sozinhos em casa com babá, né? Então, acho que tudo isso acaba influenciando aí nas questões alimentares. Influencia mesmo, porque é uma coisa que é muito diferente. Então, quando a gente fala de amamentação, a sucção é reflexa. O bebê, Uhum, dentro da barriga da mãe, ele já suga. Ele não suga o peito, mas ele suga a mão, o dedinho, a língua. Então, ele já está desenvolvendo isso e é super importante para o desenvolvimento da criança. Quando ele nasce, uhum, a gente é muito nítido como isso é reflexo. Quando a gente coloca o dedo na boquinha do bebê, quando passa a mama, ele já começa a sugar. É reflexo. uhum, Mas diferente, a alimentação, mastigar, se alimentar, já não é reflexo, é aprendido, né? Eu acho que, uhum, que isso é uma coisa que a gente tem que falar muito, isso que você falou, das crianças a comerem muito sozinha. No consultório, eu uhum. acabo tendo muitas crianças que elas são alimentadas pela babá. A babá, às vezes, Uhum, não come junto com a criança, só alimenta ela, só dá essa comida. uhum. Com as avós, às vezes até com a mãe, porque dá muito trabalho comer junto com a criança. A mãe acaba se desorganizando e fala: Nossa, eu não consigo comer junto no mesmo tempo, então eu dou para ele, depois ele põe para dormir e vou comer. E Até por uma questão de rotina, né? exatamente. E eu acho que a gente resgatar isso, mostrar para as famílias o tanto que é importante essa criança tá na mesa, tá vendo os pais se alimentarem, porque comer na nossa cultura não é só para encher a barriga, né? Envolve muita coisa, né? Envolve muita Social, coisa. emocional. Exatamente. Então, é super... na hora que a gente fala isso para os pais, eles falam: Nossa, sério que isso é importante? Porque realmente eles não pensam que o que isso pode impactar. Ninguém sabe que alimentar quem não é da área e não trabalha com isso, que comer, mastigar é aprendido, né? Isso. Acha que tem É, eu acho que são certeza. duas coisas que são importantes, né, Flá? Que é a questão do desenvolvimento, né? Porque a alimentação também é algo a ser desenvolvida, né? A língua tem que estar com uma maturidade, tem que estar com tônus, tudo isso envolve desenvolvimento infantil também, Uhum. né? E então a criança não nasce pronta para comer, né? Ela vai aprender e vai desenvolver as habilidades para se alimentar, né? E o aprendizado, ele precisa acontecer assim como acontece qualquer aprendizado na vida de uma criança, né? Então, se a gente ensina a criança os conceitos de linguagem, né, através das brincadeiras, através da imitação, o comer não é diferente, né? Também vai acontecer através de brincadeira e através da imitação, né? A gente precisa proporcionar essas vivências com a criança. Só que a gente tem uma cultura também, né, que é totalmente cultural e só, né, que a gente não pode brincar com a comida, né, Flá? E Exato. isso é muito grave se a gente está falando de aprendizagem, porque tudo que envolve aprendizagem na vida de uma criança ocorre através do brincar. Uhum. Então a gente precisa sim brincar com o alimento e tirar um pouco essa cultura, né, de agora é a hora da refeição, é uma hora séria e não pode brincar com a comida e tudo mais, né? Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem assim, que para comer, a criança precisa dessas questões sensoriais, que esteja tudo bem. Porque se ela tem uma versão tátil, uma dificuldade para proprioceptiva, principalmente a tátil, né, que eu acho que é a que acaba pegando mais, ela vai ter dificuldade de aceitar algumas texturas, de aceitar as coisinhas na boquinha dela, de se organizar para isso. E É, dói mesmo, né, Flá? Foi Não sofrido, não é porque dica. então, eu falo que dói porque é para a gente entender a Foi. sensação que essa criança está tendo, né? Um toque leve para nós
é um toque leve para nós. Esse mesmo toque para uma criança com uma questão tátil, né, com uma defensividade tátil, é como se fosse um arranhão que dói, que machuca. Então, imagina isso acontecendo dentro da boca dessa criança, né? Exatamente. E a gente também tem outras questões. Então, a gente precisa desse desenvolvimento motor da criança e do desenvolvimento motor oral. Então, assim, o público que a Kika atende, ele é um pouco diferente do meu. Geralmente, os pacientes que chegam até mim, eles estão associados com, além da disfunção sensorial, com uma disfunção oral. Daí a gente precisa reorganizar essa boca para poder ela conseguir se alimentar, porque quando o bebê nasce, ele suga, ele não associa a língua do movimento da mandíbula ainda. E isso vai vindo com o desenvolvimento global do bebê. Então ele precisa ter esse desenvolvimento vestibular, para ter esse controle do tronco. Qual mais que precisa, Kika? Para Dos sistemas sensoriais? Nessa primeira fase? Da questão vestibular, da propriocepção, né? Isso. O visual. Então, ele precisa controlar mão, olho, boca. Isso poder... é propriocepção, é. Isso, levar até a boquinha, saber o que ele está levando. E além disso tudo, ele precisa ter habilidade na boca para poder aceitar isso. Então, a gente vê hoje em dia muitas crianças alérgicas, muitas crianças com refluxo, entre outras coisas, que acabam causando uma disfunção oral na boca dessa criança e gerando uma recusa também, o que pode agravar uma recusa. Então, é importante a gente avaliar essa criança globalmente, porque cada criança é uma e não quer dizer que todas vão ter a mesma coisa, né? Isso. O que chega mais para mim já são crianças com disfunção sensorial, né? Ou com a suspeita aí do diagnóstico de TEA, então do transtorno do espectro do autismo. Então a gente já começa a trabalhar essa criança como um todo, né? Vai muito além das questões de linguagem, mas também envolve linguagem, as questões cognitivas. E aí entram as questões sensoriais, orais também, né? E faço todo esse trabalho aí com os alimentos. Então, já chega diferente para mim. Normalmente, a criança que chega para mim já chega um pouco mais velha um pouquinho, né? Do que chega para você. Ô, gente, meu áudio tá ruim? Você tá ouvindo como, Kika? Eu tô ouvindo. Não tá super alto, forte, mas tô ouvindo. O que será que isso aqui tá baixo? Deixa eu ver, melhorou? Fala alguma coisa. Melhorou? Acho que tá igual. Tá um pouco baixo. Ixi, deixa eu chegar mais perto. Melhorou? Aquelas que mais falam. Vou pôr um foninho até. Pra ver Mas se melhora. tá bom pra ouvir? Tem gente que tá falando que tá normal. Tá. Pra mim tá normal também. Melhorou. Falou que melhorou. Ô, gente, vai dando coraçãozinho aí se vocês estiverem gostando pra gente saber, ter um termômetro aqui. Se a gente já muda de assunto ou continua falando. Então é importante vocês irem dando esse retorno pra gente. Tem uma pergunta aqui, né? Se existe a possibilidade da criança ter essa disfunção sensorial, mesmo sendo estimulada desde pequena. Existe sim, tá? É uma questão também que envolve genética, tá? E alguns aspectos aí do nascimento. Então, pode ter que a criança tenha um desenvolvimento bom, seja bem estimulada e venha a ter alguma questão sensorial também, tá? Não necessariamente é só por falta de experiência. Agora, eu posso pegar, vou pegar uma colher para poder fazer uma demonstração. Calma aí. Voltei. Então, ó, tem muitas mães que falam assim, que ficam na dúvida da introdução alimentar, porque falam, nossa, mas a criança cospe tudo, faz muita cara feia. Então, acho que é importante falar para essas mães, deixar claro que
a criança ela tá aprendendo, então ela precisa de um tempo para poder se associar a isso, entender o que que ela tem que fazer com essa boquinha, que é tudo muito novo. Se ela tiver um modelo, fica muito mais fácil. Gente, olha quem quer participar da live. O fubá, figura. O fubá tá pulando aqui. É, então, a criança tá acostumando, é normal jogar para fora e aprendendo, amadurecer nesse padrão. Se ela tiver um modelo dos pais comendo, facilita, acelera o processo. Porém, tem uma coisa que eu falo que é muito importante, é o jeito de dar comida para essa criança, né? Porque as mães pegam a colherzinha de criança e eles têm que pôr pouquinho, não é, Kika? Uhum. Daí o que eles fazem? Põe um monte na colher, enfia na boca, puxa pra cima e Metade sai para fora. já limpa e enfia na boca de novo, pra não desperdiçar o que caiu, né? E É. fica com a boca suja. Quem nunca fez isso, né? Não, Flá, e aí eu até lembrei de uma reunião que eu fiz com uma mãe agora há pouco, né? Eu tenho um paciente que tem uma disfunção alimentar super importante, né? Ele chegou para mim com 2 para 3 anos, completando 3, só no leite. Só tomava leite e se mudasse qualquer coisa na mamadeira, ele parava de tomar até o leite. E hoje ele tá comendo, né? Mais, tá comendo arroz, feijão, tudo bonitinho. Só que ele tem uma questão tátil ainda. Ele tem uma questão gustativa ainda. E quando a gente faz esse movimento que a Flavinha fez com a colher e de encher a boca dele, é muito mais difícil para ele lidar com aquele toque dentro da boca se eu tô enchendo essa boca de informação, né? Então, quando eu tenho uma criança também com uma disfunção aí sensorial, principalmente que envolva questões táteis, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade que a gente põe também na boquinha da criança, principalmente se a gente está apresentando um novo alimento, né? Então... E a criança, ela dá sinais, gente. Às vezes ela não fala, mas ela dá sinais de que tá ficando desconfortável. E muitas mães acabam enchendo essa colher, enfiando na boca da criança bastante, porque ele vai aceitar 2 ou 3 só. Mas, na verdade, se você colocasse menos e isso fosse mais prazeroso, mais gostoso, você conseguiria dar muito mais comida do que você pensa, porque ela conseguiria lidar melhor com isso, não geraria uma sensação ruim, né? Com certeza. E é isso, né, Flá? Eles dão sinais o tempo todo. E é um alerta que pisca, assim, uma luz vermelha pra gente, quando uma criança faz qualquer cara feia para o alimento, né? Qualquer expressão facial que demonstre alguma insatisfação é um alerta super importante para a gente recuar, para a gente dar um passinho para trás com relação à inserção aí desse alimento para essa criança, né? Isso, porque essa fase tem que ser muito gostosa. Porque às vezes essa recusa alimentar, ela começa a se desenvolver nessa introdução alimentar que foi forçada, né? Isso, e piora cada vez mais, quanto mais a gente forçar, piora cada vez mais essa aversão, essa experiência ruim que essa criança tem com o alimento. Então, forçar é algo assim que a gente não faz, que vai na contramão do trabalho com alimentação. Exatamente. E tem outra coisa também que para mim é muito comum, que às vezes a mãe fala: "Ai, olha, eu só dou amassadinho, porque todo mundo falou, o pediatra falou, na internet todo mundo fala que não pode amassar muito". Só que a criança engasga, ela tem aversão, ela tem várias dificuldades e você tá lá insistindo, insistindo. Isso é muito complicado, porque a criança cada criança tem uma fase do desenvolvimento oral. Às vezes, isso é importante a gente avaliar a habilidade oral de cada criança, porque às vezes a gente tem que voltar um pouquinho para poder andar. E isso ser prazeroso desde sempre, né? E às vezes é até alguma coisa orgânica, né, Flá? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que descartar quando a gente vai fazer o trabalho
com alimentação é algo orgânico, né? Uma alergia, uma intolerância, alguma questão aí gastrointestinal que pode fazer com que a criança recuse o alimento. É Porque muito senão a gente fica. Isso é super importante. É muito comum. Eu tenho vários pacientinhos que a gente melhorou essa questão tátil, oral, melhorou as habilidades orais, essa disfunção oral que a criança tinha, mas ela até aceita alguma coisa, mas o intestino super preso, faz cocô a cada 10 dias e dói, sente um desconforto tão grande. Enquanto a gente não resolve essa parte gastrointestinal, a criança não vai comer. Daí, na hora que a gente resolve, o médico entra, ajuda, daí essa criança começa a responder muito melhor, porque a gente é um sistema, né? Tudo ligado, não é uma bomba. E eles sentem, né? Eles percebem, eles começam a relacionar o que está fazendo mal para eles com o alimento. Né? Então, eu tenho dificuldade aí para ir no banheiro, eu sinto uma dorzinha, mesmo sem falar, né? Sem a questão, né, cognitiva totalmente desenvolvida, né, por ser uma criança pequena, eles têm essa percepção e fazem essa relação. Eu como dói. Eu como dói. O que eu tenho que fazer? Parar de comer. Exatamente. Então, tem isso também. Deixa eu ver essas perguntas aqui, que eu acho que é legal a gente responder para quem está participando aqui. Então, a Flávia está perguntando quando que a gente deve suspeitar da dificuldade de introdução alimentar não está mais dentro do normal, que é legal buscar uma ajuda. Eu sempre falo que a criança, na hora que você começar a dar para ela faz a carinha, sabe aquela carinha de criança que vai e chupa o limão, faz aquela cara horrorosa e vai e chupa de novo, porque da mãozinha dela. Então, a criança tá conhecendo os sabores. Ela fazer uma carinha de esquisito não quer dizer que esteja ruim. Mas na hora que a criança começa a ficar irritada, que você chega com a colher, ela já fecha a boca, que você coloca... Vira cá. Você vê que tá sendo estressante. Ela não tá descobrindo com caretas, tá sendo estressante. Para a criança e para a mãe, né, Flá? Para criança e para a mãe. Tá na hora de procurar ajuda, não é para deixar isso evoluir. Porque quanto antes a gente começa a intervir, mais rápido, né? Com certeza. E menos traumas a gente vai acumular na vida dessa criança com relação à alimentação. Esse pacientezinho que eu falei que eu atendi hoje, online, ele foi um caso assim, ele teve muita experiência ruim com o alimento. Né, dele estar distraído, alguém enfiar na boca dele comida, né, ou forçar, brigar e falar, não, agora você vai sentar e você vai comer, né, com aquela expressão facial, com aquela voz, né, tudo isso foi acumulando experiências ruins na vida dessa criança com relação ao alimento, e aí quando chega para a gente tem que desconstruir tudo isso para reconstruir essa alimentação na vida dessa criança de forma prazerosa. Eu lembro até que quando ele chegou, a gente já ia entrar de férias, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, esse menino tomando leite de férias, o médico falando de passar sonda, e eu desesperada. E aí eu fiz uma lista e fiz a família inteira assinar, vovó, mãe, proibido! Coisas proibidas. Não pode colocar a colher dentro da boca dele sem ele estar sabendo que isso vai acontecer. Não pode brigar, não pode forçar. Para já começar a desconstruir essa relação ruim que a criança tem com o alimento. E quanto mais velho, nossa, se a gente pega a criança de 4, 5 anos, nossa senhora, o trabalho é muito difícil. A gente precisa de muita equipe multidisciplinar junto, porque daí já virou emocional junto, comportamental, e vira uma bola de neve, né? Isso, aí a importância da TO, né, do terapeuta ocupacional na nossa vida. Eu falo que eu não vivo mais sem terapeuta ocupacional, eu não vivo mais sem. É tipo um braço meu, assim, né? Porque eles são super importantes, porque é quem vai trabalhar a integração sensorial como objetivo principal. Então, é deles, é a ferramenta deles, é o objetivo deles a integração sensorial.
Então, normalmente não, na maior parte das vezes, raros são os casos que a gente não precisa do terapeuta ocupacional. Quando é muito pequenininho, muito bebezinho, a gente às vezes até não precisa, né? A gente consegue já pedir para a mãe fazer estratégias, estímulos diferentes e que a mãe consegue cumprir e correr. Mas agora tem criança que não adianta, vai ter, que são essa questão que você respondeu da pergunta, e tem crianças que isso vai demorando muito para ser identificado e daí precisa também. O que a gente, igual a Érica falou, o que a gente usa, são estratégias para facilitar para a gente. A gente não faz terapia de integração sensorial. Exatamente. Né? A gente usa como recurso. Exato. É uma ferramenta que a gente usa aí como recurso para atingir os nossos objetivos fonoaudiológicos, linguagem, fala, comunicação, alimentação e tudo mais. Agora vem cá, vamos começar a dar dicas de como ajudar essas mães. Uma coisa que eu sempre começo por isso é colocar a criança a participar dessa vida da família, entendeu? Porque a criança, gente, ela adora. Eu tenho 2 priminhos que eles estão agora em quarentena, né? Todo mundo está em quarentena. E a minha prima coloca eles para ajudar. Então ela postou foto deles lavando louça, passando aspirador. Eles são pequenininhos e eles estão achando o máximo. Então, cozinhando. Cozinhando, fizeram bolo, fizeram um monte de coisa. Então, assim, participar desses momentos, né? Eu falo, desde agora não tá dando, mas quando voltar à normalidade, fazer feira, descobrir os alimentos, ajudar a guardar, ajudar a lavar. Conversar muito sobre o alimento, né? Olha, isso aí é uma laranja. Essa laranja, ela tem a forma de quem? Ah, do círculo, ela é redonda e ela tem uma textura, né? Cada alimento pode ser explorado desde o mercado, desde a prateleira do mercado, né? A gente já tá... Isso, né? Qual textura? Ela é grossa, ela é molhada, ela é seca. A gente conversa bastante. A gente está trabalhando tudo. Fala, linguagem, comportamento, aprendizado. E eu sensorial. Na mão. Não. E a gente vai trabalhando como um todo, desde o mercado até guardar o alimento. Qual alimento precisa ficar na geladeira? Qual não precisa? Né? Como que a gente guarda cada alimento, onde a gente guarda? Trazer essa criança mais próximo, né, Flá? Desde antes do ato de comer. Comer, né? Porque, assim, a gente tem crianças que muitas vezes não aceitam ver o alimento, né? Então, eu coloco o alimento na frente, ela vira. Não quer nem ver. Vira de costas. Porque aí tem alguma questão aí no sistema visual já, né? Sistema sensorial visual. Então, eu brinco também com as mães. Ai, olha, vamos brincar de fazer um jantar, de fazer um piquenique. Vamos arrumar a mesa, você me ajuda. Dá desafios possíveis para essa criança. Acho que é super importante a gente pensar no possível, né? Exatamente. E se tiver alguma careta, é porque a gente precisa dar um passinho para trás. Então, prestar atenção, porque é esse o nosso termômetro que vai dizer esse desafio tá demais ou esse desafio tá justo, né? Então, prestar muita atenção. E uma coisa que é muito importante, essa questão sensorial, quando você usa demais uma questão que tá alterada na criança, ela cansa muito mais rápido. Então, às vezes, ela... vamos brincar de amassar banana. Ela pode até aceitar no começo. E 2 minutos depois, ela pegar uma birra e não querer mais. E é super importante a gente ter esse time e perceber e falar, tudo bem, vamos limpar agora. Né? Exatamente. Não, mas você quis, vem cá brincar, né? E tem algumas estratégias que a gente pode usar também. Então, por exemplo, para trabalhar o visual, tem família que fala assim, mas se eu tô comendo na frente dele, ele tem até ânsia de vômito só de olhar para o meu prato. Então, isso pode acontecer. Uma estratégia que eu uso com as crianças é usar alguns potes transparentes para que a criança entre em contato visual, mas aí a gente tira o olfato.
né? Hum, Então a gente pode, porque são todos os sistemas ali funcionando ao mesmo tempo. Eu estou querendo trabalhar o visual, mas ali tem o olfato junto, ela está sentindo o cheiro da comida também. Então, às vezes, eu coloco uma banana picadinha dentro de um pote transparente em cima da mesa, porque aí ela vai entrar em contato só com o visual. E aí, sempre conversando com essa criança, né, Flá? Porque é isso, eles normalmente vêm de um histórico aí da gente ficar muito ansiosa, né, e querer que a criança coma, colocar a comida na boca sem a criança perceber e tudo mais. Então, tomar cuidado com isso, deixar claro para a criança, não, mas esse prato não é seu, esse prato é meu, eu que vou comer essa comida, esse não é para você, o seu tá aí, né? Para ir mostrar respeito, né, por essa criança e pelas dificuldades que ela tem. uma coisa que eu gosto muito de brincar também é da gente gravar uma receita para outra criança, para avó, para mãe, para alguém. Então daí a criança traz os ingredientes e a gente começa apresentando os ingredientes. Daí a gente mostra, a gente cheira. Se quiser, a gente molha o dedo para experimentar ou pega um pedacinho bem pequenininho. Por quê? Porque eu tô pensando numa criança que tem dificuldade, então eu tenho que oferecer para ela um desafio possível. Para que mesmo que ela tenha um desconforto, vai ser mínimo, ela vai conseguir controlar. Isso. Né? E aí a gente precisa ensinar eles a cuspir, né, Flá? Porque eles precisam ter eles precisam ter essa segurança de que se eu colocar isso na minha boca e for muito difícil para mim, né, entrar em contato com esse alimento, eu consigo tirar, cuspir e pôr num guardanapinho. Então, até uma outra criança que me veio na cabeça, que ele tem essa questão visual e tem outras questões aí, táteis e tudo mais, e ele viu no prato dele um negócio minúsculo que ninguém nem ia ver na vida, mas ele viu, porque ele tem essa questão visual. A gente chama um pouco de hiperfoco, né, visual. E aí ele viu, ele pegou com a mão assim do prato e jogou no chão. E foi o único contato visual que ele fez com o prato e tocou a comida. Ele olhou para a comida, ele pegou, porque ele fica comendo olhando para o tablet. Uhum. E aí, o que a mãe fez? Não pode fazer isso! Não pode jogar comida no chão! E ela tá errada? Ela não tá errada, né? Não pode mesmo jogar comida no chão. Só que foi a única relação que essa criança teve com o alimento, a única experiência, e foi ruim, ele levou bronca, né? Então aí eu falei para ela, eu falei, deixa um guardanapinho ao lado do prato e fala para ele, olha, se tiver alguma coisa ruim, você pode pôr aqui em cima. Dá Eu uma entendi que você não alternativa, gostou. né? Exatamente. Com as crianças eu faço isso. Eu falo, olha, o lixinho tá aqui do lado. Qualquer coisa você pode abrir a boca e cuspir. Isso. E às vezes Tá a criança que tem alguma coisa tátil na boca tem também no corpo, né? Não necessariamente tem nos dois. Pode ter no corpo e não ter na boca, pode ter na boca e não ter no corpo. Isso pode acontecer, né? São sistemas diferentes, tátil de boca, tátil de corpo, né? Mas respeitar, quando a criança tem as duas coisas e a gente está trabalhando a alimentação, respeitar a criança nessa questão tátil de mão, no sentido de oferecer um guardanapo, uma toalhinha, para que ela possa limpar a mão se ela precisar, né? Porque ela pode se incomodar com aquele toque na mão. Então, deixa alguma coisa do lado para ela limpar a mãozinha, né? Aí ela vai conseguir entrar em contato com aquele alimento. Outra coisa que eu brinco muito também, Kika, é da gente pegar, fazer uma corrida de obstáculos, com várias atividades para a criança, até a gente chegar na mesa e ter contato com o alimento. Daí depende do que eu tô querendo trabalhar com ela, né? Então, se é o cheirinho, se é o visual, se é tocar, se é experimentar. E aí é interessante, Flá, porque o que você está fazendo? Você está dando propriocepção e trabalho. Onde que estão os neurotransmissores da propriocepção? Nas nossas articulações, nos nossos músculos. Então, tudo que envolve tranco, pular, cair de bumbum no colchão de espuma, que eu tenho um colchão de espuma, tudo que envolve puxar alguma coisa, empurrar alguma coisa, tudo que envolve tranco vai trabalhar a propriocepção. E essa propriocepção, ela atenua o sistema tátil.
ela deixa o toque, que para a criança é horrível, que ela tem pavor daquele toque de dor que ele sente, deixa menos ruim, torna-se uma experiência tátil menos ruim. Então, normalmente é isso, eu faço isso também. Eu coloco uma atividade de corpo que vá trabalhar a propriocepção. Então, a criança sobe no escorregador, pula do escorregador no colchão, corre 3 vezes em volta de não sei o quê, e aí ela senta, e aí a gente vai para uma outra atividade que tem algum desafio tátil aí nesse corpinho. Super legal. E agora, em casa, as mães também conseguem fazer isso, né? Então, Com pegar, certeza. pular no sofá, e pulando os azulejos, engatinhando embaixo da cadeira, fazer uma corrida de obstáculos aí, para a criança poder se organizar sensorialmente para ver se a gente facilita essa integração, né? Isso, para depois ir para uma atividade tátil, por exemplo, no corpo, né? Então, normalmente, até um pouco da minha rotina dentro da minha sessão. Eu trabalho um pouco esses aspectos, né, de propriocepção de corpo. Isso se eu tô com uma criança com uma questão tátil, tá? Depois eu vou por uma atividade tátil de mão, mas que também envolva a propriocepção. Então, se eu pego uma massinha caseira que dá para fazer em casa, mais durinha, né? Escondo alguma coisa dentro, eu tenho que tirar, eu tenho que puxar, né? Tudo isso faz com que eu vá trabalhando questões táteis de mão e propriocepção também dessas articulações. Depois eu vou trabalhar propriocepção também na boca, né? E aí, onde que estão os nossos neurotransmissores de propriocepção da boca, né? Onde que a gente capta essa informação? Na articulação temporomandibular, né? Na ATM, bucinador, orbicular de boca. Tudo isso vai trabalhar esse sistema proprioceptivo e atenuar o tátil, diminuir essa sensação ruim do toque dentro da boca. Então, eu vou para uma atividade de sopro, uma atividade de sucção, uma atividade de morder. Eu trouxe até algumas coisas aqui para mostrar para você. Super legal. Sabe o que eu brinco? Mostra. A gente usa alguns mordedores, né? Porque aí esse daqui, olha que interessante. A gente vai morder, então vai dar a propriocepção e ao mesmo tempo vai trabalhar o tátil, porque ela tem esses quadradinhos, né? Aqui, que vai dar essas texturas. Aqui o milho também, a gente morde, ele vibra, não sei se dá para escutar. Tá. Que ele vibra, né? Então você vai morder, vai dar propriocepção junto com a vibração, né? E aí também tem umas texturinhas, né? Que a gente vai trabalhando. Cada um, esse daqui tem várias texturas. Essa daqui mais de bolinha, essa daqui é um outro tipo de textura. E cada um, ele tem esse aqui é mais duro, esse aqui é mais molinho. Então, para cada criança, a gente vai indicar um tipo de mordedor, dependendo do perfil daquela criança. Ô, Érica, mas, por exemplo, agora que as pessoas estão em casa e não vão conseguir comprar essas coisas, o que você daria de alternativa? Canudo. Eu adoro um canudinho. A tia Érica é a louca do canudinho. Eu tenho 2 brincadeiras com canudo muito legal. Então fala. Eu faço bolinha de papel mesmo, papel higiênico e sopro um no outro. Faz a guerra. Soprar no canudo. Coloca na pontinha, porque você fala que é guerra, a criança ama, né? Pronto, agora. E joga. Agora tem também carrinho, esses carrinhos vagabundinhos, assim, né? Pequenininho, como é que chama? Hot Wheels? Nem sei se é isso, mas é um menorzinho que esse até, às vezes mais simplesinho. A gente pega o carrinho, porque a rodinha é facinho de girar, e sopra a bundinha do carrinho. E faz soprando o canudo, a bunda do carrinho. Legal. Então a gente já vai engatinhando e correndo, soprando a bunda do carrinho também. Eu faço com eles futebol.
de bolinha, faço a mesma bolinha, coloco em cima da mesa e faço um golzinho. Com qualquer coisa que tem em casa, você consegue fazer um golzinho para fazer gol. Eu faço caminho também, então a massinha, você vai trabalhar o tátil e o proprioceptivo da mão. Aí eu faço uma cobrinha de massinha, faço 2 cobrinhas e faço um caminhozinho para a criança ir assoprando a bolinha de papel também pelo caminho. Super fácil pra fazer em casa, né? Super fácil. Basquete, eu pego um balde, vocês podem pegar um copo em casa, uma Tupperware, sei lá, né? E pegar também a bolinha de papel. Esse é mais difícil porque envolve uma coordenação enorme, não são todos que conseguem. Então, succiona, puxa a bolinha, tem que ficar chupando a bolinha e ela tem que grudar ali no canudinho e solta no baldinho. Mas tem que ser uma bolinha maior, viu, gente? Maior, sim. A bolinha do papel higiênico, porque se você chupar, a criança vai engolir. Mas dá para fazer uma bolinha grande com o papel Maior, higiênico dá. também. Maior, dá para fazer. Aí, pelo amor de Deus. Eu tenho algumas coisas desse tipo aqui, que é bem legal. Então, isso daqui você assopra e esse elefante, ele infla, tá vendo? Nossa, que legal! Eu quero isso. Isso faz bastante força na bochecha, assim. Eu tenho o óculos canudinho. Peraí, deixa eu pegar e abrir. Ah, não, tá aberto aqui. Quer ver? O óculos canudão, que eu falo para as crianças que é o óculos canudão. Eles amam o óculos canudão da tia Érica. Ah, que aí você chupa pelo canudo e passa pelo óculos? Isso. Então, é esse óculos aqui, né? E aí tem um canudo bem comprido, tá vendo? Uhum. E um vai na boca, o outro no copo. Então, daí, precisa também. Daí é legal a gente ver pelas habilidades da criança. Então, às vezes, esse óculos é muito difícil no começo, mas daí vai evoluindo a dificuldade. Até pelo toque no rosto. O óculos toca o rosto, né? Então, para algumas crianças pode ser difícil. Mas se ele se interessar em fazer aquilo, né? A gente faz na gente, para a criança querer fazer também. Se ele se interessar em fazer, é legal, porque pode dar uma sensação do geladinho também no rosto. E aí você também está trabalhando esse tátil, né? No rosto junto. Muito bom, adorei essas dicas. Outra coisa que eu falo também é para... Daí nisso é uma estratégia, né, gente? Que daí a gente pode fazer circuitos e brincadeiras e usar esse sistema proprioceptivo para ajudar a gente a inibir um pouquinho o desconforto que essa criança poderia ter com esse alimento na boquinha e manusear esse alimento. Então, não necessariamente esse alimento tem que chegar na boca depois, né? Daí você pode brincar com o alimento só de colocar a mão, só de ajudar a mãe numa receita, se quiser esfarelar. Pode ser comer também. Pode ser uma coisa que a criança come. Tem criança que só come torrada. Daí você vai dar uma torrada e dar um desafio possível, assim, uma coisa diferente, nova, ou uma torrada de outra cor. Ou alguma coisa para passar na torrada, vai que ela quer, e respeitar bastante esse momento dela se interessar, né? Isso, a gente vai também brincando com o alimento. Outro mito que a gente tem, que eu sempre falo, é que a criança vai para a fono, para trabalhar alimentação, para comer. E não é isso. A criança vai para a fono para aprender sobre comer e sobre o alimento, né? Então, eu acho que é essa sensação que a gente tem que ter trabalhando em casa. Ah, mas eu trabalhei e ele não comeu nada. Ele não comeu, mas ele olhou, ele tocou, ele sentiu o cheiro, ele vivenciou esse alimento de diferentes formas, né? Então, sim, você trabalhou a alimentação em casa, mesmo que ele não tenha, que esse alimento não tenha ido até a boca. Mas você trabalha bastante. Lá no consultório, muitas vezes a gente faz alguma receitinha, alguma brincadeira com a comida, e daí, para quem que é? Eu vou ter que comer isso? Lógico que não, a gente vai servir a recepção. Daí a gente dá e serve a recepção inteira, e todo mundo pegando, comendo. Nossa, ele olhando. Tá muito bom. Daí, às vezes, você vira, a criança vai lá, põe na boca, experimenta, se não gosta, tira, e você aceita isso, porque ele tá se arriscando, né?
E aí pode envolver até mais questões lúdicas, né, Flá? Eu falo que eu sou muito maluca para trabalhar alimentação, porque a comida tem que se transformar em brinquedos interessantes, né? Porque se eu tenho uma criança pequena, ela não vai se interessar por algumas coisas muito, Mais tipo uma elaborado. rotina mais elaborada. Ela quer, mas ela adora carrinho. Ela adora roda de carrinho de caminhão. Então, eu já fiz até com aquelas bolachinhas redondinhas, sabe? Que é furada no meio. Aham. Já virou roda de caminhão. E aí ele tinha que quebrar, porque a roda era só meia roda ali, ficava embaixo, né? E tudo isso faz a criança vivenciar esse alimento, né? Colocar perto do rosto. Então, agora isso daqui vai ser um bigode. Agora eu seguro com a boca. Eu consigo segurar. Quanto tempo que eu consigo? Vamos contar, né? Passar batom, fazer Passar batom, barba. sobrancelha, o olho do pirata, né? A gente fica maluca mesmo. Mas eles adoram e ficam super motivados a interagir com o alimento, né? Que é algo ruim para eles, eles começam a querer ir buscar Agora, essa interação. um ponto que é muito importante, gente, não esqueçam isso. A nossa live está acabando, a gente tem mais 5 minutos. E que é a base da alimentação, desde a introdução alimentar e por todo o desenvolvimento alimentar da criança, é a confiança, é a segurança. Então, a criança, quando ela está segura, quando ela vê que ela é respeitada, que os pais estão atentos que ela está tendo uma dificuldade, que não é birra, que não é manha, e tá respeitando isso e tá favorecendo ela a segurança para ela brincar com o alimento, as coisas fluem muito mais fácil. Porque muitos pais eles acabam se empolgando e faz o quê? Esconde uma comida embaixo da outra. Só que o sistema tátil da boquinha da criança vai perceber, né? Então, E mesmo o visual, né, Flá? Quando a gente engana a criança, a gente não está ensinando ela a comer. Ela está comendo enganada, né? Se ela está olhando para o tablet, ela tá sendo hipnotizada, enganada. ela está comendo enganada. Ela não está olhando para a comida, ela não está sentindo a comida, vivendo o alimento que está com ela ali, né? Ela está E eu acho que essa passando ali. fase da quarentena é uma oportunidade para os pais Enorme. ressignificarem essa alimentação, ressignificarem esses momentos em família, dar o valor devido a estar junto, comer junto, brincar junto, explorar, descobrir, né? Eu sei que está sendo ruim, mas a gente tem que ressignificar tudo isso, aproveitar alguma coisa, né? Então, aproveite que tá ficando em casa, tá ficando com a família. Aproveite que você tá tendo tempo de ver e cuidar de coisas dos seus filhos, que vocês às vezes não tinham oportunidade por estar trabalhando tanto, né? Exatamente. E trazer todo mundo para isso. Isso é interessante. A gente entende que a rotina hoje é outra, tá? Tudo muito diferente para todo mundo, né? Mas essa questão alimentar, estando em casa, é algo muito mais fácil de trabalhar. A Flávia aqui falou para comer folhas, se a gente tem alguma dica, tem uma pesquisa, eu lembrei de uma pesquisa, vou falar rapidinho, que fala que a cor verde é muito aversiva para a criança. Então, comer coisas verdes é mais difícil mesmo para qualquer criança, né? Essa pesquisa não é com criança com disfunção, não. É com todas as crianças, né? Então, minha sugestão seria brincar com essas folhas mesmo, de picar, de cheirar, de lamber, de fazer um olho, interagir de forma lúdica com essas folhas. Aproximar da criança, né? Aproximar. E comer na frente dela sempre, né? Eu adorava, minha mãe e meu pai faziam trouxinha para mim. Colocava arroz, feijão e carninha. Eu amo. Fazia trouxinha. Ai, delícia. Amava, também adorava. Gente, a gente vai ficar por aqui porque a live vai cair. Tinha mais coisa para falar, né, Flávia? Não deu tempo. É muito assunto. Eu queria agradecer a presença de todas. A gente vai deixar gravado aqui. Eu vou tentar salvar, se eu não me perder aqui, para colocar no IGTV depois. Mas vamos orar agora para eu não perder isso. Muito obrigada pela presença de todos. Depois, vocês, na hora que a gente postar,
vocês comentem se vocês testaram alguma coisa, se deu certo, se não deu, porque é super importante a gente dividir isso com outras mães também, com outras profissionais. É muito rico, a gente cresce tudo junto. Kika, obrigada pela presença. Eu por que essa agradeço o troca. convite. Eu sou sua Eu fã, adorei. aprendo Ah, muito eu com que você, de verdade. E obrigada mesmo por estar aqui trazendo tanta informação legal para todo mundo. Obrigada a você pelo convite. Fiquei lisonjeada com o convite. Adorei nosso bate-papo e que aconteçam vários bate-papos desses. Se Deus quiser, vai acontecer. Gente, um Vai beijo, ser. obrigada por tudo e vai cair. Tchau. Tchau.